Amém. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. A dificuldade foi aceitar o desafio de pregar, irmãos. Que num congresso como esse, é melhor ouvir. Eu e o pastor Jabes lutamos ali para não pregar. Falamos com o pastor Silas que ele que tinha que pregar, mas não teve jeito. Nós já passamos da fase de desejar pregar, de brigar por pregar. A briga entre nós é para não pregar. Vocês viram que eu estava bem tranquilo, uma roupa bem esportiva. Aí apareceram todos de terno, tive que ir em casa pôr um terno. Eu não tenho podido dar atenção aos meus amigos, aos meus irmãos, que me tratam muito melhor do que nós temos podido lhes tratar. Mas é pelas próprias programações que nós temos tido. Então eu não tenho podido dar atenção. Então os irmãos certamente vão compreender e perdoar. E eu tenho certeza que isso vai ser bom. Outra coisa, nós vamos ter um congresso de louvor e adoração chamado Magnificar, onde nós temos uma ministração muito especial para filhos de pastores e para ministros de louvor, quando nós falamos sobre o respeito, sobre a chamada ministerial, sobre a fidelidade. Vai ser na semana chamada Santa. Você não pode ficar fora. Você não pode deixar de mandar o seu ministro de louvor. Nós vamos ter aqui muitos homens de Deus, muitas pessoas abençoadas. Quem recebeu esse panfleto? Vocês receberam? Estava aí dentro, receberam aí, né? Mande, vai ser muito bom. Vai ser, eu tenho certeza, de grande edificação. E também existe um ministério aqui na igreja, que não é propriamente ligado à igreja, é Homens de Sucesso com Deus. Nós temos viajado por esse Brasil todo e feito conferências, convocando os homens da igreja para se tornarem uma bênção na vida do pastor e da sua família, para se tornarem dizimistas fiéis, para se tornarem ajudadores, servos. Talvez você não saiba, mas dentre estes que você está vendo como diáconos e diaconisas aqui, tem médicos, coronéis, major, juiz, servindo você e olhando a portaria aí, olha. São pessoas que têm sido convocadas por Deus, fecharam escritório, consultório, deram baixa no quartel hoje, para que pudessem estar aqui, servindo a você, servindo a nós. E é isso que a gente quer fazer nesse seminário Homens de Sucesso. Se você quiser, depois o pastor Dervi, ele tem os folders aí, ele vai passar para você. Lá embaixo tem uma lanchonete que funciona até a última pessoa sair daqui, parece. Que ontem era mais de meia-noite e a lanchonete estava aí. Então você não precisa ficar com fome. Então vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e usava um cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhotos e também de mel silvestre. Então saíam a ter com ele, vindos de Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto do bom, ela é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Pai, a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. E nesta tarde, quando muitos de nós não temos costume de ouvir a tua palavra num culto, numa pregação, mas hoje nós estamos aqui e muitos estão vindo. Fala conosco, ó Senhor. Tira todo o sono, todo o cansaço, toda a preocupação, e que possa acontecer algo segundo o teu propósito aqui nesta tarde. Revigora-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. É muito difícil, irmãos, ensinar líderes. É muito difícil, porque nós podemos procurar na Bíblia uma mensagem para líderes, e isso faz com que nós muitas vezes esqueçamos que os pastores são ovelhas. E quando nós viemos para um congresso como esse, nós viemos como ovelhas, viemos desarmados. O maior objetivo de um congresso como esse, já foi dito aqui, é a mudança de mentalidade. Porque se mudar a cabeça, se mudar a mentalidade, muda-se o ambiente, muda-se a circunstância, estabelece-se novos objetivos. Então, num congresso como esse, você não tem que ficar impressionado, primeiramente, com o que está acontecendo ali com respeito a sinais e maravilhas. Você tem que ver se alguma coisa está sendo dita para sua mente mudar. Porque tirar o povo do Egito foi muito fácil para Deus. Tirar o Egito do povo é que foi impossível. O povo não conseguiu esquecer a terra do Egito, e por isso eles não puderam entrar na terra prometida. Outra coisa num congresso é que as mensagens, elas se complementam. Uma mensagem vai complementando a outra, porque o Senhor está formando algo lindo, tecendo como alguém que está bordando algo completo para você. Então você não pode pensar que aquela mensagem é definitiva até o último momento. É importante que você participe de todas. Algumas mensagens podem até parecer que são contrárias uma à outra. Eu posso vir aqui à frente e falar algo que alguém vai dizer que não é assim na outra pregação. Mas acontece, é porque Deus, Ele é o dono das palestras. Ele é o dono de cada um de nós. E no final você vai compreender. E você vai poder refletir se algo que está sendo dito é aparentemente contraditório. Porque o importante é que você pense, você analise. Você não precisa concordar. E os frutos verdadeiramente não são somente os que acontecem naquela reunião. São os que vão aparecer depois daquele encontro como que nós estamos aqui. Uma igreja, por exemplo, eu vou falar sobre igreja. Igreja é um lugar de vida. Uma igreja não pode ser admirada pelo templo, pela construção, pelo luxo, jamais em primeiro lugar. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é bom, você vê as coisas ajustadas. Mas esta não pode ser a principal mensagem de uma igreja. Essa não pode ser a principal ênfase da igreja. O luxo, o conforto. Vamos lá na igreja, porque a nossa igreja, os bancos são estofados. Vamos lá na igreja, porque lá tem um coral muito bonito. Vamos lá na igreja, porque lá tem ar-condicionado. Vamos lá na igreja, porque tem um pastor bonito, ou porque tem um pastor que fala bonito. Essa não pode ser a propaganda da igreja.
Eu estou falando sobre uma igreja no deserto. A igreja em que João Batista era o pastor. O título da mensagem é Uma Igreja no Deserto. Diga para quem está do teu lado, uma igreja no deserto. Olha, era uma igreja no deserto. Uma igreja onde não havia banheiros. Uma igreja onde não havia assentos. Uma igreja onde não havia ar-condicionado. Era uma igreja onde não existiam introdutores. Era uma igreja onde não havia som. Era uma igreja muito difícil de ser pastoreada. Era a igreja que João Batista era pastor. Nós temos que saber que o dono da igreja é Jesus. É o primeiro ponto. Não é o pastor que é o dono da igreja. Não é o pastor que é o dono da igreja. Não é o tesoureiro que é dono da igreja. Essas coisas que eu estou dizendo aqui é para você falar na sua igreja. É para você dizer na sua igreja, para você deixar claro na sua igreja, que quem manda lá não é o coronel, não é o major, não é o juiz, não é o deputado. Quem manda na igreja é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa mensagem tem que ser pregada para que as pessoas já entrem no discipulado. Frequentem uma célula, um grupo familiar, já sabendo que o dono da igreja, o dono daquele lugar é Jesus Cristo, o Senhor. Os movimentos, eles vêm e vão embora. Os movimentos, eles passam, mas a palavra de Deus pregada, as verdades de Deus, elas permanecem para sempre ali naquele lugar. Tudo vai passar, só a palavra de Deus é que não vai passar. É importante você ter isso bem em mente. O que sustenta uma igreja não é uma cortina, porque a cortina envelhece. O que sustenta uma igreja não é a beleza de um forro, nem um painel bonito. Não são as cadeiras que sustentam uma igreja. O que sustenta uma igreja não é um banheiro luxuoso, nem uma aparelhagem de som de primeira. Nada disso sustenta uma igreja. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus ministrada. Quando se prega a palavra, quando se ministra a palavra, quando se tem ousadia para ministrar a palavra, é isso que segura. É isso. Às vezes o louvor não vai bem. Às vezes o introdutor, ele fez um mal a alguém na entrada. Às vezes a igreja não tem uma lanchonete, não tem um café, mas quando tem a palavra de Deus, quando a verdade de Deus é dita do púlpito, quando o púlpito tem autoridade para ministrar a palavra, então aquele lugar vai prevalecer. É o que sustenta a igreja, porque você pode estar vindo aqui e pensando que o bonito aqui é o forro de alumínio caríssimo. Você pode estar pensando que o que tem atraído as pessoas aqui tem sido porque tem pessoas ali, porque tem blindex na porta. Longe disso, a nossa igreja só tem uma linha de ônibus que atende essa igreja. Uma linha de ônibus no final de um bairro. Isso aqui é um fundo de Belo Horizonte, é um quintal de Belo Horizonte. Se olhássemos estrategicamente, era o último lugar onde uma igreja poderia ser implantada. Não tem uma avenida próximo, uma linha de ônibus, para você ter uma noção. Numa igreja como que é mãe da nossa igreja, que é a Igreja Batista de Lagoinha, passam 260 linhas de ônibus em frente. 260 linhas de ônibus em frente. Aqui passa uma linha de ônibus, uma. Para ser membro dessa igreja, tem que ter carro, tem que sair mais cedo de casa, tem que vir de longe. Então eu tenho aprendido o que é ser pastor de uma igreja no deserto. Eu não posso pôr uma cortina, uma cadeira bonita, pensando que isso irá fazer a igreja prevalecer, pensando que isso vai fazer as pessoas atravessarem a cidade para vir aqui. Porque senão eu ficarei frustrado, os bancos vão estar vazios e nós nunca teríamos 10 mil membros aqui nesta igreja. Os movimentos, eles vêm e passam. Então o que sustenta a igreja? Primeira coisa, a palavra de Deus. Segunda coisa, o equilíbrio dos líderes. O equilíbrio dos pastores. Eu, como pastor, não posso ser um homem que seja oscilante. O que sustenta a igreja é o equilíbrio do pastor.
Eu posso ir em qualquer lugar e ver qualquer movimento, mas eu não sou uma ovelha. Eu sou um pastor, eu sou um líder, sou uma ovelha de Jesus. Eu tenho que ser equilibrado. Eu tenho que ser um homem que muitas vezes vai num lugar e vê, mas eu tenho que me manter sóbrio, equilibrado, para aquela igreja, para as ovelhas não ficarem perdidas. Se um dia eu estou com o cabelo grande, um dia com a barba grande, um dia vestindo pano de saco, um dia com uma calça rasgada, um dia eu faço um voto de ficar de costas para o altar, um dia eu faço um voto de plantar bananeira, um dia eu faço o voto de só pregar aqui embaixo, um dia as ovelhas vão ficar perdidas. Elas vão dizer: esse homem, ele muda, hoje ele está assim, amanhã pode ser outra coisa. O que sustenta uma igreja é o equilíbrio do ministério. O equilíbrio do ministério. Eu vi um pastor feio, muito feio. Ele é muito feio. E esse pastor, aqui em Belo Horizonte, sou presidente do Conselho de Pastores, eu oriento todas as ovelhas a serem submissas aos pastores, a amarem os seus pastores, a honrarem os seus pastores na cerimônia de casamento, convidar o pastor da igreja, não é convidar o outro de fora, é convidar o pastor para jantar na casa, para almoçar, honrar o pastor. Eu sempre estou pregando nos congressos e eu oriento. Mas tem um pastor feio, muito feio. Repete comigo: feio. Feio. Tem gente feia, você sabe disso. Para Jesus todo mundo é bonito, mas tem gente mais mal acabada. E eu sou um deles. Eu sou um deles. E esse homem feio. Aí ele foi num lugar e ele resolveu deixar a barba crescer e raspar a cabeça. Então ele ficou com uma barba grande, parecendo um algodão doce preto. Grande. E ele raspou a cabeça, mas ele já é feio. Mas as ovelhas o amam, elas são ensinadas a respeitar. Aí eu vi aquele pastor feio numa reunião. Eu falei: puxa, você está mais feio do que de costume. Eu prego só sobre bênção, mas ele estava feio, mais feio. E depois eu conversei com uma pessoa, ele não gostou, ele fechou a cara, ficou mais feio ainda. Que eu falei brincando com ele. Então. E acontece que uma garota da igreja dele ia se casar. E a menina queria convidá-lo para fazer o casamento. Mas ele já estava mais feio do que o normal. O álbum de casamento é uma coisa muito especial, que vai ser para a vida toda. O álbum de casamento é um negócio que a pessoa vai mostrar para todo mundo daqui 50 anos. E se tem alguém que aparece no álbum de casamento, é quem? O pastor. Mas ele estava mais feio do que o normal. Repete comigo: feio. Feio. Uma barba desse tamanho e andando descalço. Descalço. Mas ele era o pastor da igreja. Então a menina veio conversar comigo e falou: pastor, eu estou com medo de ser amaldiçoada se eu não convidar o meu pastor para o meu casamento. Mas ele está feio, pastor. É sério. É o equilíbrio do pastor, gente. Você pode querer fazer alguma coisa, mas por causa da sua posição, você não pode fazer. Porque senão você confunde a cabeça das suas ovelhas. Você pastorearia uma igreja no deserto? João pastoreava no deserto. Não era fácil pastorear no deserto. Era muito difícil pastorear no deserto. João estava lá, uma situação difícil, então você tem que tomar cuidado. Existem coisas que você quer fazer, mas você não pode fazer. Existem coisas que são legais, mas não para o pastor. Não para o pastor. Porque ele torna-se o padrão para as ovelhas. João era o pastor lá no deserto. Não era fácil pastorear essa igreja. É importante você andar em novidade de vida.
e não buscando novidades, mas andar em novidade de vida. Como? Sempre com uma experiência nova no Espírito Santo, sempre com uma experiência de uma visita no hospital, sempre com uma experiência de uma visita na casa de alguém que foi transformado, sempre com uma experiência lida em um livro, que você leu, que você pode aconselhar, sempre uma experiência numa vigília de oração. Isso é novidade de vida. Você deixar isso claro para a igreja, isso é que sustenta uma igreja. Obedecer princípios de autoridade. Obedecer princípios de autoridade. Participar das reuniões da sua denominação. Ser uma pessoa participante da sua denominação e dar o exemplo. Participando, muitas vezes rejeitado, muitas vezes zombado, muitas vezes criticado, muitas vezes chegando lá e não tendo honra alguma. Nada. Aqui na nossa igreja eu hospedei uma convenção da nossa igreja. Coloquei a mesma estrutura da nossa denominação, da Convenção Batista Nacional. E nós colocamos toda a estrutura. No dia da outra reunião, alguém levantou e disse assim: olha, nós precisamos fazer uma menção honrosa ao pastor Jorge e à igreja. Precisamos dar um voto de honra. Foram 3 dias, gastando água, gastando energia, telefone. Eles puseram o computador à disposição, toda a estrutura, Sprinter, as combis da igreja, a Sprinter da igreja, o saveiro da igreja, os carros da igreja, toda a estrutura. Uma pessoa levantou e disse assim: eu não gosto de puxa-saco. O presidente considerou eu tratar bem o pessoal e alguém dizer que ia fazer uma menção honrosa como puxa-saquismo. Eu poderia levantar e dizer: mas eu aprendi que é melhor, como o bispo Tito pregou aqui, como o pastor Estevão pregou. Isso não me faz me ausentar da minha denominação, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho que ser um homem equilibrado, eu tenho que estar preparado para desavenças, eu tenho que estar preparado na vida para ouvir críticas e elogios. Eu tenho que estar preparado para fazer o bem, e ao contrário de alguém entender como bem, a pessoa entender como mal. Que eu compreendi que eu pastorei uma igreja no deserto. Eu compreendi isso, e eu recebi de Deus essa palavra. A igreja, ela tem uma aliança com o sangue de Jesus. A igreja, ela tem que procurar agradar a Jesus. A igreja deve compreender que nada pode substituí-la. Nada pode substituir a igreja na terra. Eu vou em Israel, mas eu nunca vou voltar como judeu. Eu vou em Israel, mas eu continuo sendo igreja. Eu nunca vou subir aqui nesse púlpito com um quipá. Por quê? Porque a igreja, ela é aquela que tem o poder de ligar alguém no céu e na terra. Não existe outra instituição tão poderosa como a igreja. Eu amo Israel, oro pela paz de Israel, mas eu sou um líder equilibrado. Eu tenho que procurar pelo menos ser um líder equilibrado. Você não pode ser uma pessoa que vai num lugar e sua cabeça muda. Volta guardando o sábado, volta guardando segunda. Não. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. É para isso que tem um congresso de pastores, para você ser exortado ao equilíbrio, para você aprender a ver as coisas, assistir e dizer: olha, será que eu posso implantar isso lá na igreja? Será que isso vai ser o melhor? Então, é importante você saber que a graça, ela atua com responsabilidade e não com irresponsabilidade. Então, uma igreja de João, vamos ver a igreja que João pastoreava. Naqueles dias apareceu João Batista pregando onde? No deserto. Repita comigo: pregando no deserto. Qual a mensagem dele? Olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João pregava no deserto. Não tem pior lugar do que no deserto para pregar. João pregava no deserto. Um lugar terrível, como eu disse, sem banheiro, sem ar-condicionado. Se você está achando calor agora complicado aqui, olha, imagine a igreja lá no deserto. Imagine a igreja de João, a igreja que João pastoreava. E a mensagem dele, qual era? Olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. A mensagem dele era uma mensagem de exortação.
uma mensagem de esperança, mas uma mensagem de exortação. Vai andando comigo. Olha a roupa desse pastor. Olha a roupa dele. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Olha a veste de João. Para ir nessa igreja de João, a pessoa tinha que ser crente demais. Ele era uma pessoa fora do normal. Uma pessoa fora do normal. De repente você também tem uma igreja no deserto. Você tem uma igreja no deserto. Você veste, já não veste tão bem. De repente você usa uma roupa como a de João. Olha que coisa interessante. Usava João vestes de pelos de camelo. Não devia ser muito perfumada. Um cinto de couro. E quem quisesse almoçar com João, almoçar na casa dele, ia comer gafanhoto e mel silvestre. Não é brincadeira a alimentação do pastor lá no deserto. Olha, não tinha muitas iguarias, não existia lá muitas ofertas, nada, no deserto não tem nada. O que tinha no deserto era a abelha que produzia o mel, e tinha lá os gafanhotos, que era um gafanhoto bem grande. Como eram os membros de lá? Versículo 5. Então saíram a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia, com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vou traduzir isso para você. Jerusalém, as pessoas de melhor condição financeira. Quem morava em Jerusalém eram as pessoas que tinham uma condição financeira privilegiada. Eram os moradores de Jerusalém. Só a gente da classe alta que morava ali. Então vinham ali também para a igreja de João, quem mais? Toda a Judéia, a classe média. A classe média ia para a igreja dele. E quem mais? Olha, todos os moradores da beirada do rio. Quem que mora na beirada de rio hoje? Os pobres. Moravam lá no Rio Jordão. Moravam ali junto daquele lugar. Era ali, olha nos ribeirinhos hoje, olha, toda a circunvizinhança do Jordão. O povo que muitas vezes bebia da água que Jerusalém jogava o esgoto nela. Lá em cima eles moravam lá embaixo. Então a igreja de João tinha as três classes. A igreja era no deserto, mas tinham lá as pessoas ricas, existiam lá as pessoas de classe média, e tinha também a igreja, a parte de classe baixa. Quando você vê uma igreja que não tem essa mistura, você deve se preocupar com os extremos. Uma igreja que só tem gente rica, só gente rica, está faltando uma mensagem. Uma igreja também que só tem gente pobre, só gente pobre, também tem alguma coisa errada. Uma igreja que todos se vestem da mesma maneira, que todos falam da mesma maneira, que todos pensam da mesma maneira, você tem que tomar cuidado. Porque a igreja, ela tem que ser, na verdade, heterogênea. A mensagem é homogênea, é uma só. Mas a mensagem do púlpito tem que alcançar a todos. Vamos continuando sobre a igreja. Qual era o princípio de João? E eram por ele todos batizados no Rio Jordão. Quem? O rico, o da classe média e o pobre. E se nós começarmos a batizar os ricos nas piscinas da casa deles? E se nós não trouxermos os ricos para dentro da igreja? Olha a igreja que João era pastor. Todos eram batizados onde? No Rio Jordão. Depois de convertidos, todos eram tratados como um só povo. Você está vendo? Olha, todos eram batizados no Rio Jordão. Todos. Todas as pessoas aqui nesta igreja, que eu sou pastor, que eu dei um tratamento diferenciado, eu levei chumbo na asa ou no cajado, todas as vezes que eu assumi dívidas, pensando em determinadas pessoas, chumbo grosso. Esse terreno mesmo aqui que nós estamos, há 7 anos atrás, para 8 anos aqui era um terreno, não existia essa rua, nem essa embaixo, nem aquela de frente. Isso aqui era como se fosse uma favela. Esse terreno era o lugar onde as pessoas fumavam maconha.
Você descendo ali, você pode ver o retrato. Eu estou aqui na igreja há 22 anos. Era pastor auxiliar na maior igreja aqui de Belo Horizonte, que era na época a Igreja Batista da Floresta, que é a igreja maior do que a Lagoinha na época. E eu era pastor auxiliar lá. E o pastor dessa igreja foi chamado para ir para missões. Os 3 pastores daqui são o pastor Rafael Lopes, que é nosso pastor missionário sustentado por nós nas Filipinas. Pastor Jonas Neves, que hoje foi o segundo pastor aqui, que substituiu o pastor Ernesto Tonini em São Paulo. E eu sou o 3º pastor, que era pastor auxiliar na Igreja Batista da Floresta. Então, na época, há 22 anos atrás, com mais de 3 mil membros, e a Lagoinha tinha a média de 2 mil membros. E essa igreja era uma igreja de mais ou menos 150 membros. 200 no máximo. E quando eu vim pastorear, em poucos meses, mais da metade foi embora para a Igreja Batista da Lagoinha. E eu fiquei somente com os adolescentes e com as senhoras, basicamente, desta igreja, e alguns velhos. Porque eles não me suportaram. Foram embora. E eu tinha esse povo para trabalhar com eles. Eu tinha esse povo, esses adolescentes, que hoje são as autoridades aqui, muitos deles autoridades nesta cidade. Diretores de banco, médicos, professores universitários, administradores, economistas, engenheiros e juízes. São esses adolescentes, essas mulheres que foram como minhas mamães, muitas delas já estão na glória. Uma igreja. Eu compreendi que eu deveria tratar bem a todos. Eu compreendi que eu deveria ser uma pessoa que soubesse que depois que a pessoa se convertesse, ele deveria ter o mesmo tratamento. Eu não poderia pôr um tesoureiro, porque ele é diretor de banco. Porque ele iria confundir a igreja com o banco onde ele é chefe. Eu precisava, ainda que viesse a ser um diretor de banco, mas eu precisava de um servo de Deus na tesouraria, que me esperasse até a bênção apostólica e depois, antes de ir embora, me perguntasse: pastor, está precisando de alguma coisa? Eu precisava, na igreja, não assumir uma dívida confiando no salário de alguém, de um fazendeiro da igreja. Todas as vezes, quando nós compramos esse terreno, eu reuni, esse terreno custou 300 mil reais, há 8 anos atrás. Eu reuni os homens da igreja, nós éramos mais ou menos 1.000 membros, 1.500 membros, 1.000 membros. Reuni os homens da igreja e falei para eles: olha, nós temos que levantar uma oferta entre nós aqui de 100 mil reais de sinal. Foi um verdadeiro muro de lamentações. Os homens não podiam, eles tinham comprado lote, estavam construindo, tinham comprado sítio, tinham comprado carro, caminhonete F1000, tinha plantado café, plantado cana. Então eu consegui com eles 20 mil. O alvo era conseguir com eles 100 mil. Então eu fui reunir com os pobres da igreja, porque primeiro eu tinha separado os oficiais da igreja, os coronéis que existiam na época, pessoas de nível superior, e consegui com eles 20 mil. Aí reuni as mulheres da igreja, pobres, lavadeiras, os homens pobres, e com eles eu levantei 120 mil. Com os pobres da igreja. Com os ricos, pastor Adolar, eu levantei 20 mil. Com os pobres eu levantei 120 mil. Eu levei o dinheiro para pagar o dono do lote, e nós compramos 13 lotes aqui, ó, com os pobres da igreja. Deus me ensinou que depois de convertido eu tenho que tratar todos igualmente. Olha, a igreja de João, todos eram batizados no Rio Jordão. Diga para quem está do teu lado: trate igual. Não adianta batizar alguém na piscina da casa, tem que pôr ele na água do Rio Jordão, irmãos, é no batistério. É lá no batistério, olha. É aqui no batistério. Circunstancialmente, batiza-se numa piscina, batiza-se numa banheira, mas não porque é o doutor. Não entra, vai entrar no Rio Jordão, sim, porque a nossa igreja é uma igreja do deserto. Então essa era a mensagem. O que acontecia? Olha, você para pensar sobre João Batista. Olha que homem.
vendo João, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha, moradores de Jerusalém, da Judéia e os moradores ribeirinhos. Eram por João batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha o que acontecia. Vendo João que os fariseus e saduceus vinham ao batismo, João arrebentava com eles. Raça de víboras, os convidados. Ele aproveitava a reunião do batismo para exortar todas as pessoas que iam assistir o batismo. Você já pensou se você fosse um pastor igual João Batista? Virasse para os visitantes da igreja que fossem assistir o batismo. Raça de víboras. Cambada de sem vergonha. Olha, não é mole não. Igreja no deserto não é brincadeira. Olha o que ele dizia. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Já pensou um padre vai lá assistir? Nós temos um padre agora convertido aqui no nosso meio aí. Cadê ele? Dá um aleluia aí agora mesmo aí. Ele está aí. Olha, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora, essa igreja, então, ela não era atraída pela roupa do pastor. Você está vendo? Toda a Judéia ia, toda Jerusalém e toda a circunvizinhança. O que tinha nessa igreja que fazia o povo ir no deserto? O que essa igreja tinha? Que o povo ia lá no deserto. Começa agora, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Essa igreja, João Batista, punha Jesus lá em cima. Jesus era o principal. É isso que você tem que pregar na igreja. É a principal mensagem do púlpito. Essa igreja aqui já cansou de escutar. Gente, eu não quero que ninguém saia dessa igreja. Só esse mês vieram para essa igreja mais de 200 pessoas, só esse mês. Eu batizo todo mês, sem nenhum orgulho humano. Nós batizamos, eu nem realizo batismos mais, eu tenho uma equipe de batismos. Nós batizamos todo mês uma média de 70, 80, todo mês. Esse mês vieram para a igreja uma média de 150 pessoas. João recebia toda a Judéia, toda Jerusalém e toda a circunvizinhança do Rio Jordão, porque ele era um pastor que punha Jesus lá em cima. Essa igreja escuta todo domingo aqui, olha. Gente, eu não quero que ninguém saia daqui. É muito bom você estar aqui, mas tem uma pessoa que nunca pode sair daqui. É Jesus. Ele é o principal. Ele é a estrela nesse lugar. Ele é o lírio dos vales. Ele é o sol da justiça. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é aquele que nunca pode sair deste lugar. A igreja de João, uma igreja no deserto. Eu sei que eu tenho uma igreja no deserto da vida. E as pessoas terão que vir aqui não por causa do estofamento. Terão que vir aqui não por causa da minha aparência, porque eles não virão. Eles terão que vir aqui por causa da posição que é dada a Jesus. Jesus aqui, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. João punha Jesus lá em cima. Ele dizia, eu não posso, eu, pastor da igreja no deserto, eu não posso nem desatar as sandálias de Jesus. Um pastor que não tinha vergonha de pôr o rosto no chão por causa de Jesus. Um pastor que não tinha vergonha de desfazer o vinco do terno e de tirar o brilho do rosto
pondo o rosto no chão, na areia do deserto. Porque as pessoas pensavam que iriam encontrar um João Batista envaidecido, um João Batista exaltado, glorificado, e quando chegavam lá, encontravam um João Batista dizendo: eu sou o menor, vai vir alguém maior do que eu. Você está vendo a mensagem? A mensagem do púlpito qual que é? Para uma igreja atrair toda a cidade, para uma igreja atrair todos os ricos e os pobres. Você está vendo a mensagem dele? Jesus é maior, Jesus é o principal, não é o fazendeiro, não é o coronel, não é o rico da igreja, não é o pobre, não é o louvor, não é o pianista, não é o coral, não é o meu pastor que realiza curas. O principal é Jesus, é Ele, é Ele. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aí a igreja pode ser o deserto, aí a igreja pode ser o deserto, e toda Jerusalém vai lá, porque Jesus é glorificado, Ele é exaltado no deserto. Olha que coisa interessante, irmãos. E olha o que diz: e Ele é superior a mim, porque eu, João, o que eu posso fazer é enfiar vocês na água. O máximo que eu posso fazer é um sermão bonito, é uma linda cerimônia de casamento. O máximo que eu posso fazer é ser um bom representante numa formatura. O máximo que eu posso fazer é ajudar na construção. Mas eu não posso batizar vocês com o Espírito Santo. E vem alguém que pode batizar vocês com o Espírito Santo. Ele pode batizar vocês com o Espírito Santo. E João dizia: e ele pode mais. Além do Espírito Santo, ele batiza com fogo. Oh, glória a Deus, aplauda o Senhor, irmão. Essa igreja no deserto, essa igreja, essa igreja, essa igreja, essa igreja. Aí o que aconteceu? Olha o que ele dizia sobre Jesus: a sua pá Ele a tem na mão, e Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aí o que aconteceu? Um dia, João estava fazendo o que lhe cabia fazer. O pastor da igreja no deserto estava batizando com água, enfiando as pessoas dentro d'água. Aí Jesus apareceu lá no deserto, onde estava a igreja de João Batista, e ele disse: João, eu vim também para estar nessa igreja no deserto. Jesus vai para essa igreja no deserto. Ele vai para essa igreja no deserto. Até Jesus foi para essa igreja. Até Jesus foi para essa igreja no deserto. Não tinha bancos, não tinha iluminação, não tinha banheiros, não tinha teclado, não tinha coral. E Jesus, até ele, foi para essa igreja, e ele se submeteu ao pastoreio desta igreja. E João disse: Jesus, me batiza. Jesus disse: não, você está trabalhando tão certinho, tão maravilhosamente,
que eu também estou à sua disposição. Me batize. E João, o pastor da igreja no deserto, batizou Jesus. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Holy Cambalamachei, Tequenese Malachai. A igreja no deserto. Talvez tua igreja não tenha bancos alcochoados. Talvez não tenha um aço inoxidável na fachada. Talvez a tua igreja não tenha um teclado de primeira. Talvez a tua igreja não tenha um coral de 200 vozes como nós. Não tenha orquestra como nós temos. Talvez tua igreja não tenha cortinas, não tenha forro. E você esteja se dizendo: meu Deus, o Senhor me trouxe aqui para quê? Para ver isso? Não! Se você olhar o luxo dessa igreja, você me frustra. Você tem que ver Jesus no deserto. Você tem que ver Jesus aqui neste lugar. E o principal aqui é Ele. Você pode ficar em pé no seu lugar? Pode. Jesus no deserto. Jesus foi para a igreja no deserto, pastor Jabes. Jesus foi para a igreja no deserto, irmãos. Não importa onde é a sua igreja, Jesus vai lá. Jesus vai lá. Adore a Deus, adore, adore. Não importa se sua igreja é no deserto, irmãos. Não importa se ela é na cidade, se ela é no campo. Oh, Espírito Santo. Adore a Deus, adore, adore. Enche esse lugar. Adore a Deus, adore, adore a Deus. Enche esse lugar. Adore a Deus, peça a Deus para você ser cheio de Enche Espírito a minha Santo. vida, Senhor. Adore a Deus, Enche adore. esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Jesus, Jesus, enche minha vida. Oh, igreja no deserto, Jesus está dizendo: eu posso ir lá, eu posso ir lá, eu quero ir na sua igreja. Enche esse lugar. Adore a Deus, adore, adore Enche esse Espírito. lugar. Enche a minha vida, Senhor. Eu queria pedir a você para levantar as mãos. A igreja não tinha nada, gente. A igreja tinha mensagem. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Aumenta até o som aí agora. Ninguém ia à igreja por causa da roupa do pastor. Ninguém ia à igreja por causa do conjunto musical. Ninguém ia à igreja por causa do conforto. Eles foram para a igreja por causa do que aquele pastor falava, por causa da mensagem daquele pastor. Eu e você podemos melhorar a mensagem. Por que você tem medo da pessoa que tem um dízimo maior sair da igreja? Por que você tem medo? Por quê? Prega, prega. Pode ter o deputado no primeiro banco, pode ter o prefeito, o governador. Eu preguei na posse do governador Aécio Neves e preguei. E ele me abraçou, chorando, e disse: pastor Jorge, é a primeira vez que eu participo de um culto. Eu me sinto profundamente tocado. Vários pastores estavam lá. Ele me abraçou,
chorando, o governador de Minas. Deus, Ele trouxe você aqui para te dizer que o principal não é o lugar onde está a tua igreja. O principal é o que está acontecendo dentro da sua igreja.